Tem sido comum, né, as mensagens que nós não terminamos devido a tantos ensinamentos contidos na mesma mensagem e a tantos pontos também que podem ser discorridos. Então, tem sido comum as mensagens que, se nós pregássemos talvez de uma vez, né, daria aí talvez uns 50, talvez 1 hora de pregação, da qual alguns pastores conseguem, né, pregar tranquilamente, e algumas igrejas também suportam tranquilamente. Não é o caso aqui nem do pastor e nem da igreja, né? Por isso a gente tem dividido as mensagens. Mas nessa noite queremos trazer para os irmãos o tema: o testemunho e a palavra de Deus aos seus servos. Talvez o mais correto seria o testemunho e as palavras de Deus aos seus servos. Vamos ler alguns textos aí para iniciar a mensagem. Isaías 41, versículo 8. Você pode ficar sentado mesmo. A Bíblia nos diz: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Também Romanos 11, versículo 17, versículo 19 e também versículo 24 nos diz o seguinte: e se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Interessante que nós estudamos, né, esse texto no primeiro tempo. E versículo 19 nos diz: dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. E versículo 24, Romanos 11: porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados. Olha que interessante, irmãos, para confirmar o que nós ensinamos no primeiro tempo. Serão enxertados na própria oliveira. Se eles vão ser enxertados na própria oliveira, quer dizer que eles não estão lá, não é verdade? Então é interessante que o tronco, né, da oliveira não é Israel. E último texto, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos diz: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Todos esses textos, irmãos, têm realmente uma similaridade muito grande entre si, e nós vamos tratar nessa noite. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela mensagem. O Senhor possa estar nos ensinando, ao mesmo tempo nos exortando e nos chamando também, Pai, a atenção para que possamos estar nos arrependendo de nossos pecados e fazendo o que é a da tua vontade. Pai, corrija-nos também, é o que nós pedimos, em nome de Cristo, amém. Então, o testemunho e as palavras de Deus aos seus servos. O povo de Israel, ele teve a graça de várias vezes na Bíblia, várias vezes no Velho Testamento, de ouvir do próprio Deus, do Criador do universo, ser chamado, né, pelo próprio Deus, o Criador do universo, de meu servo. Que honra! Que honra ouvir do ser mais grandioso deste mundo, do ser mais grandioso do universo, do ser mais importante, o ser que criou todas as coisas, inclusive a você e a mim. Ouvir desse ser todo-poderoso, onisciente, eterno, meu servo. Talvez se fôssemos, né, servos de pessoas humanas, não se sentiríamos assim tão honrados. Mas ser servo do grande Deus, do único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. No caso aqui, temos uma nação escolhida por Deus,
uma nação com este grande privilégio. E várias vezes, então, eles ouviram Deus os chamando de servos. Sabemos que atualmente, conforme nós lemos aí em Hebreus, Deus tem falado através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, ele nasceu como um ser humano comum, ele se esvaziou de todo o seu poder, porque a Bíblia diz que ele era Deus, ele estava com Deus na criação, e ele veio a este mundo se esvaziando, veio como servo. Interessante, né? Veio como servo, se fazendo igual aos homens, e foi humilhado de tal forma, a ponto de morrer pelos homens, a ponto de ser o sacrifício para a nossa salvação. Então, Jesus é aquele que tem falado desde a sua vinda até hoje, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus, e é pregado a salvação em Cristo Jesus, porque só ele pode salvar. Por isso, irmãos, que todos os salvos, então, em Cristo, são enxertados ou colocados, né, introduzidos na oliveira. Conforme nós já aprendemos, a oliveira é aquele lugar onde Deus realmente trata com carinho, o lugar de favorecimento de Deus. No passado, Deus deu muitas palavras, muitos testemunhos a Israel, não só chamando de meu servo, mas juntamente chamando de meu servo, colocando outras palavras ao povo de Israel. E a pergunta realmente importante a se fazer, e muitas vezes há muito problema com isso, e nós temos que tomar muito cuidado também, é quais dessas palavras que foram ditas a Israel, quais dessas palavras ainda servem para a igreja nos dias de hoje. Há muita confusão aí fora, colocando profecias, colocando promessas que foram feitas propriamente a Israel, como sendo para a igreja também. E por isso há muita confusão em muitas igrejas. Uma dessas confusões tão clara é a doutrina da prosperidade, uma confusão trazendo aí Israel para os tempos de hoje, como se a promessa de prosperidade para Israel fosse a promessa de prosperidade para a igreja. Mas a Bíblia não fala isso. Em nenhum momento a Bíblia fala de prosperidade para a igreja. Me fala um versículo que fala de prosperidade para a igreja. Não há. Mas eles querem pegar lá de Israel e trazer para a igreja, e é errado. Isso não é para a igreja. O que é para a igreja, pastor? Sofrimento, necessidade, ódio, perseguição. Isso sim, está bem claro que é para a igreja, mas prosperidade não. Então, se você vai entrar numa igreja para ser próspero, né, tem aquele ditado, pode tirar seu cavalinho da chuva, né? Sim, Deus abençoa, não estou dizendo isso. Mas essa doutrina pregada aí fora, né, de prosperidade, uma falsa prosperidade, né, não é bíblica, mas apenas para, né, como nós sabemos, né, pegar mais dinheiro do povo, tal, traz aqui, vende seu carro, vende sua casa, traz aqui o dinheiro que Deus vai te abençoar. Não, não é isso que a Bíblia diz. Voltando aqui, não sei porque você entrou nisso, né? Quais dessas palavras servem para a igreja? Nós vamos ver 5 palavras, das quais hoje apenas 2, né? O tempo não dá, então apenas 2 hoje, mas vamos ver ao todo 5 palavras que foram ditas a Israel e também servem para a igreja hoje, provando biblicamente, olhando na Bíblia, amém? Primeira palavra, Deus diz para Israel: a quem elegi, a quem elegi. Nós temos aí uma imagem, não dá para ver tão claramente, mas é a imagem de quando Deus desce ao Monte Sinai e fala, né, com Moisés. O monte, né, a Bíblia fala que ele se transforma, né, assim,
ele se enche de fumaça, de fogo, né? Trovões, nuvens. Imagina a visão, de forma que, vocês vão lembrar de uma outra mensagem que eu preguei nesse texto, o povo de Israel ficou com medo. Eles ficaram com medo. Né? Deus falou, olha, ninguém encoste no monte, senão morre. E eles não queriam nem chegar perto de Moisés, de tão medo. Né? Eles falaram, ó, Deus fala com vocês, não fala com a gente não. Fala com você, Moisés, não fala com Deus para que não morramos. Imagina a visão, né? Ali do monte, e Deus falando, os trovões, as nuvens, a voz. Mas é apenas uma imagem mostrando que Israel realmente era um povo diferenciado. Deus não fez isso com mais nenhum povo na história. Com mais nenhum povo. Nenhum povo teve tão grande privilégio de presenciar tantos milagres, tantas visões, ao mesmo tempo maravilhosa, mas também estrondosa, ao ponto de causar até um pouco de medo. Nenhum outro povo teve esse privilégio, mas o povo de Israel teve. Olha o que diz Isaías 41, versículo 8 e 9, e também Isaías 44, versículo 1 e 2. Isaías 41, versículo 8 e 9 diz, porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Que palavras maravilhosas, hein? Olha também Isaías 44, 1 e 2, que diz o seguinte, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Então a Bíblia é clara em dizer, não só nesses textos, mas em outros textos também, que Israel foi escolhido. Deus escolheu, primeiramente, sabemos que Abraão, depois Jacó, depois Isaac, mas a nação de Israel, esse povo, separou eles para um propósito. E se nós olharmos então para o Novo Testamento, será que podemos aplicar isso à igreja? Com certeza. Porque quando Jesus veio a este mundo, lembrando que hoje Deus fala através de seu Filho, Senhor Jesus. Então, quando ele veio a este mundo, ele escolheu 12 apóstolos, 12 homens, para que esses 12 homens aprendessem com ele, para que esses 12 homens presenciassem visões maravilhosas, milagres maravilhosos, o poder de Deus, a glória de Deus descendo, anjos e tudo mais. Esses homens presenciaram tudo isso. Mas esses homens foram escolhidos, conforme João 6, versículo 70, a Bíblia nos diz, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é o diabo. Interessante, irmãos. A escolha dos apóstolos foi feita, se você tem um estudo bíblico aí, você lembra, talvez já ouviu, já estudou, já leu, não sei. Você vai lembrar que a escolha dos apóstolos foi feita depois de uma noite inteira de oração. Jesus passa uma noite inteira orando, porque no outro dia ele iria escolher aqueles 12 homens que iriam estar com ele durante mais ou menos 3 anos e meio, presenciando, aprendendo, e depois Jesus iria voltar ao Pai, e esses 12 homens estariam então incumbidos de levar a mensagem a todo o mundo. E mesmo passando uma noite inteira orando, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele escolhe 12 homens, e ainda assim um iria trair
Jesus, depois de passar esses 3 anos, mais ou menos, com ele. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Tem um falso ensinamento aí, né? De que Deus escolhe uns para ser salvos e outros para ser perdidos. Uns que já estão destinados, eleitos ao céu, e outros que estão condenados, perdidos ao inferno. Interessante, né? Jesus escolheu aqui 12 homens para levar a mensagem. E ainda assim, ele acabou escolhendo um que deveria levar a mensagem um com os outros, mas ele não, como que eu posso explicar? Ele não condisse com a missão que ele foi chamado, né? Ele não se colocou como os outros 11, mas a Bíblia é clara em dizer que ele dá lugar ao diabo. Satanás entra dentro dele. Lá na ceia, quando ele está ceando, Jesus fala, olha, um de vocês vão me trair. E aí Satanás entra dentro dele, Jesus fala, olha, o que tem de fazer, você faz depressa. E aí ele sai, já para entregar Jesus, né? E depois ele volta com os soldados para prender Jesus. João capítulo 15, versículo 16, na Bíblia nos diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Irmãos, nós sabemos que a igreja se iniciou com os 12 apóstolos, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando então o Espírito Santo desce sobre eles, e eles falam em outras línguas ou em outros idiomas, de tal forma que havia ali muitas pessoas de vários povos, né, que chegaram ali, eram judeus, mas conheciam outras línguas e chegaram ali para a festa, e eles entenderam na língua de origem, onde eles nasceram. E aqueles homens eram indoutos, eles não tinham estudado línguas, mas eles falaram nos idiomas daquelas pessoas, e eles entendiam o que eles estavam falando. Logo depois desse sinal, né, o apóstolo Pedro toma a palavra e começa uma pregação maravilhosa, pregando sobre Jesus. Então a igreja provavelmente começou com esses 12 homens, 12 apóstolos. Eu digo 12, pastor, mas e Judas, certo? 12 é um nome simbólico, né? Um número simbólico, né? Como o Corinthians, por exemplo, né? O time do Corinthians, vamos falar, o time do Corinthians está em Araguari, mas de repente só está 10 jogadores, mas ainda assim você vai falar, é o time do Corinthians, né? Faltando aí alguns jogadores. Então 12 é um número simbólico. Mas começaram com os apóstolos, e a gente sabe que depois eles escolhem Matias, né, para substituir Judas, mas aí a gente não sabe se eles escolheram bem ou não, se era para escolher ou não, e o próprio Jesus vai lá e escolhe Paulo, né? O próprio Jesus desce e fala com Paulo, você vai ser meu enviado, meu servo, você vai levar a mensagem para os gentios. Então, esses homens iniciaram a igreja. Deus, né, escolheu Israel no passado. Jesus escolheu os homens, consequentemente, irmãos, Ele escolheu a mim, Ele escolheu você. Jesus nos escolheu, porque, como nós sabemos que Jesus escolheu a cada um de nós? Porque Ele morreu por nós, Ele morreu pelo mundo, Ele morreu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós podemos dizer que somos escolhidos não porque somos melhores, não porque Deus nos separou e falou, vocês vão para o céu e os outros ali não vou escolher, mas porque nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós cremos em Jesus Cristo e colocamos toda a nossa fé nele, deixando ele entrar em nossas vidas e ser o nosso Salvador. João 15, 19 também nos diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Olha que interessante, eu nunca tinha percebido isso.
embora estava escancarado, né? É interessante ver que a Bíblia diz, lá em 1 João 15, 19, que o mundo está, ou jaz, né, a palavra lá, está no maligno. O mundo é dominado pelo maligno. Quem é o maligno? O diabo. É o Deus desse século. É aquele que cega os entendimentos das pessoas para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da salvação em Cristo Jesus. E é interessante notar, irmãos, que nós temos uma prova bem clara disso, que o mundo realmente jaz no maligno, que o mundo é dominado pelo diabo, porque tanto Israel no Velho Testamento e até hoje é odiado pelo mundo, a igreja também. A igreja também, ou seja, no passado Deus escolheu Israel para ser uma nação separada, o mundo odiou. Hoje, Deus escolheu os salvos, a igreja, a esposa de Cristo. O mundo odeia. Não é uma prova clara de que realmente o mundo jaz maligno? Se o mundo fosse, olha o que Jesus disse aí. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são. E eu lembro lá de Hebreus 11, né? Aqueles heróis da fé. Que ali diz que aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles heróis da fé, o mundo não era digno deles, porque eles não eram do mundo. Mas nós fomos, irmãos, escolhidos, por isso o mundo nos odeia. Por isso há tantos filmes que fazem chacota. Por isso há tantos filmes que blasfemam, né, de Jesus Cristo. Por isso há tanta imoralidade nos programas de televisão, na mídia. Porque o mundo jaz um maligno e eles odeiam. O mundo odeia tudo que vem de Deus, tudo que é escolhido por Deus, tudo que está ligado em Deus, inclusive a Bíblia Sagrada. Tentam provar que a Bíblia não é verdade, tentam provar que o papel aceita tudo. E eu lembro de um cientista que tentou provar que a Bíblia está errada. E ele procurou, e leu, e pesquisou, e aí ele escreveu um livro, dizendo, com o título, né? E a Bíblia tinha razão. A maioria, para não dizer todos, né? Que tentam provar que a Bíblia está errada, se eles forem sinceros, eles chegam à conclusão, está certo. Não tem como provar que ela está errada. Eu vejo muitos vídeos de Israel e é interessante como que lá existem muitos lugares que eles fazem aquele trabalho arqueológico, né, de cavar e buscar ali provas, e quantas provas, inúmeras provas de que os textos bíblicos são verdade. Um vídeo que me impactou de alguém que mora lá, a moça ela foi até o lugar onde estava Sodoma e Gomorra, aonde desceu fogo e enxofre do céu. Você sabia que até hoje tem enxofre lá? Ela pegou o enxofre e colocou fogo no enxofre. E pegou fogo. Outro detalhe interessante é que, lembra quando Ló olhou para as campinas de Sodoma? Era bonito ou feio? Era a coisa mais linda. Tanto é que, opa, eu vou para cá. Hoje é deserto. Não nasce mais nada lá. Então, todos aqueles que tentam provar que a Bíblia está errada, vai pesquisar, opa, olha aí, está batendo, tudo certinho. E hoje, eles vão, né, todo dia eles estão lá cavando, cada dia vai aparecendo mais provas. Mas, esta palavra, né, te elegi, te escolhi, tanto Israel foi escolhido, quanto nós, os gentios, fomos escolhidos nessa época, para recebermos a salvação em Cristo Jesus. Sim, mas a Bíblia diz, precisa crer, porque aquele que crê no Filho não é condenado, mas aquele que não crê
já está condenado. Então há necessidade de crer. Mas a segunda palavra de Deus ao povo de Israel, chamando eles de servo, e também falando algo maravilhoso, bem similar também ao que nós falamos sobre te elegi, é as palavras te chamei. Deus não só elegeu, mas chamou Israel também. Isaías 45, versículo 4, a Bíblia nos diz: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces, ou me conhecesses, né? O chamado tem vários objetivos, não é verdade? Talvez tanto biblicamente, quanto também naturalmente. Por exemplo, quando você chama o seu filho, tem vários objetivos. Talvez você chama para chamar atenção, né? Se você falar o nome do seu filho forte, né? De uma vez, até assusta, né? Opa, o que eu estou fazendo de errado, não é verdade? Não é? A Tamara é craque nisso, nem assustar a Samara. Na hora que ela dá uns gritos lá, a Samara dá cada pulo. Mas, então, o chamado tem esses três objetivos, né? Chamar a atenção, arrependimento, chamar ao arrependimento e salvação, logicamente, e também chamar para uma missão. Você chama porque você tem uma missão, uma tarefa para aquela pessoa. Assim como Deus chamou a Israel no passado, através de Abraão, Isaque e Jacó, se os irmãos lembram bem sobre os estudos, as leituras bíblicas, Deus chama primeiramente Abraão, mas ele fala com Isaque também. Deus não chama só Abraão. Ele vai a Isaque, conversa com Isaque, confirma todas as promessas que foi feita a Abraão, confirma a Isaque. Depois Deus tem um encontro com Jacó, aliás, até muda o nome de Jacó para Israel, porque Jacó significa, né? O que mesmo? Enganador. Deus não poderia ter alguém com o nome Jacó. Enganador, não. Seu nome vai ser Israel. Vamos tirar esse negócio de enganador aí. Agora você não engana mais ninguém. Vamos parar com isso, né? E aí é interessante, tem uma mensagem muito, muito linda ali, né, no encontro, aquela luta, né, de Jacó com o anjo, que provavelmente aí, talvez até era o Senhor Jesus Cristo, né? Se não me engano a palavra é teofania, né, quando Jesus aparece no Velho Testamento. Mas então, o anjo ali toca na coxa de Jacó, e Jacó desde aquele momento, ele não anda mais como antes. Entendeu a mensagem? Não é mais o mesmo Jacó. Ele não anda mais do mesmo jeito. E aí também a vida, não só fisicamente, mas a vida dele muda. Você nunca mais vê Jacó do mesmo jeito. Muda o nome e muda também a sua vida. Então Deus, ele trabalha com todos os patriarcas, né, do povo de Israel. E nós vemos que futuramente também Deus fala com Israel como nação, usando seus líderes, né? Por exemplo, Moisés, vimos aí, Moisés foi um deles. Então, usando os líderes para falar com Israel como nação. Mas hoje, Deus chama a você. Hoje, Deus chama você a fazer parte da sua igreja, a fazer parte daquele povo, um povo separado, um povo que renasceu em Cristo Jesus, um povo que se arrependeu dos seus pecados, um povo que quer fazer a diferença nessa terra, levando a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. Deus quer chamar, Ele chama todos a fazer parte desse povo. Nós fomos chamados, irmãos, das trevas. O que isso quer dizer? Nós estávamos em trevas, nós não víamos luz, nós não enxergávamos as coisas do mundo como elas são. Nós éramos enganados, nós éramos cegos. E 1 Pedro diz isso claramente, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o povo, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. E já que nós saímos das trevas, nós fomos para onde? Para a luz. Então saímos das trevas para anunciar a maravilhosa luz de Deus àqueles que ainda estão em trevas. Que missão! Não existe missão igual em toda a face da terra. Não existe missão tão importante como a missão da igreja, a missão dos salvos. E Deus nos chamou pela sua graça. Ele não chamou, por exemplo, o Alex porque é mais bonito do que o Edianor. E muito menos, né, chamou o Josimar porque é mais inteligente do que o irmão Antônio Marques. Não estou dizendo que isso é verdade, viu? Só uma ilustração. Mas Deus nos chamou pela graça. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém merece mais do que ninguém. Ninguém vai chegar no céu com mais honras do que menos honras, porque fez mais ou fez menos. Sim, vai ter o julgamento, isso é outra coisa, o julgamento dos salvos, onde as obras vão passar pelo fogo. Mas ninguém vai chegar lá e vai fazer mais festa para um do que para o outro. Porque todos nós estamos no mesmo, né, no mesmo nível, porque todos nós fomos comprados pelos mesmos preços. O preço foi o sangue de Cristo. Nós vamos chegar lá unicamente pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Então a glória não vai ser de ninguém. E Deus nos chamou, então, pela sua graça, conforme diz Gálatas 1,15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Deus é onisciente, não é verdade? E Deus sabe aqueles que vão se converter. Eu não acredito que Deus escolhe, irmãos. Não acredito que o nosso Deus seja capaz de escolher esses vão para o céu e esses não vão. Eu não vejo Deus dessa forma. Se você vê, tudo bem, respeito, mas eu não consigo ver o Deus da Bíblia dessa forma. Um Deus tão amoroso, tão misericordioso, ao ponto de já destinar uns para o inferno. Mas sim, desde o ventre de minha mãe. Por quê? Porque desde o ventre de minha mãe, Deus sabe o que eu ia fazer. Deus sabe se eu ia realmente receber Jesus, me arrepender, confiar em Cristo ou não. Então Ele já tem me escolhido. A Bíblia diz que não só, como esse texto diz, no ventre da mãe, mas antes da fundação do mundo, também diz em outro texto, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Alguns acham que Deus é pego de surpresa, né? Alguns acham que Deus é pego de surpresa. O que Deus vai fazer agora? Não foi conforme o plano de Deus. Não, está tudo esquematizado. Nada pega Ele de surpresa. É nós que fomos surpreendidos novamente, não é, irmão Dinor? Mas Deus nunca é surpreendido. Inclusive os salvos, Ele sabe que eles vão ser salvos. Infelizmente, imagina a tristeza de Deus. Ele sabe aqueles que vão rejeitar a salvação. Deus nos chamou para quê? Para a santificação. 1 Tessalonicenses 4,7 nos diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou, nos separou para ser um povo diferenciado, para que fôssemos referência nessa terra, referência de santificação, referência de retidão, referência de pessoas que amam aos outros. 1 Timóteo 1,9 também nos diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não só somos santificados, mas nós temos uma vocação santa, segundo as nossas obras, mas não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Em Romanos 8,30, nós vemos aí que há uma ordem. Há uma ordem. Olha só. Aqueles, né, aos que predestinou, o que Deus fez com essas pessoas que predestinou? Chamou elas. Mas se já está predestinado, não precisa chamar, né?
Mas tem uma ordem. Aqueles que, iriam se salvar, Deus chamou eles. Aos que chamou, o que fez com eles? Justificou. Por que justificou? Porque eles atenderam o chamado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos, em certa parte, a glória de Deus em nossas vidas, mas a glorificação realmente vai ser completa no céu. Seremos realmente totalmente glorificados. Não assim, glorificados como recebendo glória, mas vamos receber realmente a glória de Deus completa em nossas vidas. Deus nos chamou para uma missão, irmãos. Deus não só nos chamou para o arrependimento, para a salvação, mas nós temos uma missão. E nós vemos isso claramente na chamada dos apóstolos. Marcos 3, versículo 13, a Bíblia diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Aqui Jesus está indo ao monte, provavelmente orar, e depois no próximo dia, ele chama os apóstolos, chama aqueles que ele quis, para estar com ele e futuramente ser os apóstolos. Marcos 6, 7 também diz: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Os próprios apóstolos, chamados por Cristo, já tinham missão. Cristo nem tinha morrido, Cristo nem tinha ressuscitado, Cristo nem tinha ainda ido ao céu, mas Cristo já estava treinando eles para a missão. E enviou eles de 2 em 2 a testemunhar, a pregar o evangelho do reino, que era o evangelho que estava sendo pregado enquanto Jesus ainda estava vivo. E por último, Deus te chama. Deus está te chamando. Deus sempre esteve te chamando. Já viu aqueles filhos que você chama e eles fingem que não ouvem? Você já fez isso com a sua mãe, com o seu pai? Não responda. E o pai, ou a mãe continua chamando, o marido, a esposa. Esposa não, é só o marido mesmo, E continua chamando, não é verdade? Mesmo fingindo que não está chamando, a gente ainda continua chamando os filhos, Deus está chamando você. Deus sempre chamou. O problema é que você muitas vezes finge que não está ouvindo. E Ele te chama e te faz uma pergunta. Não só como Ele fez aqui em Mateus 20, 32, mas hoje ainda Ele faz a mesma pergunta. A Bíblia nos diz, Mateus 20, 32, e Jesus parando, chamou-os e diz: que quereis que vos faça? Imagina se Jesus fizesse isso com você, de verdade, assim, pessoalmente. O que você ia pedir? Que quereis que vos faça? Eu sei que a maior necessidade hoje do homem é a salvação, é a vida eterna, é a justificação, é a estar livre da condenação eterna, estar livre do preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Deus te chama e Ele te faz essa pergunta: que queres que eu te faça? O que você quer? Dinheiro? Fama? Uma casa maior? Bens materiais? Saúde? E aí você morre e vai para o inferno e passa toda a eternidade? É isso que você quer? Toda a eternidade no inferno? Ou você quer, Senhor, como muitos disseram para Jesus, salva-me. Aqueles cegos, lembram? Senhor, eu quero ver. Isso é uma tipificação do salvo, quando
ele passa a ser salvo, ele começa a enxergar as coisas, né? Talvez você quer ver a realidade das coisas. Talvez você queira realmente a verdade. Senhor, eu quero a verdade. Eu não sei o que é a verdade. Há tanta mentira no mundo, há tantas igrejas, eu quero a verdade, Senhor. E Jesus vai responder para você, ele disse já em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus já falou isso. Então ele pergunta para você: que queres que vos faça? E a resposta dessa pergunta vai depender, ou vai depender do seu futuro, né? Ou com Deus por toda a eternidade, ou no inferno, condenado por toda a eternidade. Não porque Deus condena, mas porque você rejeitou a salvação, rejeitou o remédio, rejeitou a única coisa que pode realmente te dar a vida eterna, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, no seu lugar. Eu repito Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, Israel ouviu muitas vezes Deus falando antigamente. Mas não só muitas vezes, mas Deus falou de muitas maneiras, e Ele faz isso até hoje, irmãos. Ele falou de muitas vezes. Deus não se cansa em falar, Deus não se cansa em chamar, e Ele usa várias maneiras. Eu garanto que você já foi tocado para receber Jesus Cristo, para ouvir o Evangelho. Deus já usou várias maneiras para você ouvir, para você ser tocado e ver realmente que Jesus é o Salvador. Naquela época, Deus antigamente falava muitas vezes, muitas maneiras, pelos profetas. Hoje Ele fala através de Jesus Cristo. Os profetas não existem mais, mas Jesus ainda salva. E hoje tem pregadores, hoje tem igrejas doutrinados nas doutrinas dos apóstolos, aqueles que foram treinados por Jesus, e ainda estão anunciando o mesmo evangelho que Jesus anunciou, o mesmo evangelho que os apóstolos anunciaram no início. Assim como Deus no passado escolheu e chamou Israel, lhe dando testemunhos e palavras maravilhosas, hoje Deus escolheu te amar. Ele escolheu te amar. E por isso que Ele te chama através do seu próprio Filho. Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, para chamar a sua atenção, para chamar realmente o seu coração a sentir o amor que Ele estava demonstrando, dando o seu único Filho. E Ele lhe promete não só a salvação, que logicamente vai ser após a morte, né? Vida eterna. Mas Ele lhe promete já em vida, como Ele disse também, vida abundante. Irmãos, eu converti com 11 anos de idade, eu recebi o Senhor Jesus. E eu não trocaria isso por nada. Nunca conheci cigarro, nunca conheci bebidas alcoólicas, nunca prostituí, nunca fiz nada realmente que fosse podre que este mundo oferece. E ao mesmo tempo, prazeroso, né, a carne. E nunca trocarei isso por nada. Como a minha esposa falou, Deus me deu uma esposa maravilhosa. Sim, não é perfeita, como eu também não sou perfeito, mas Deus nos uniu porque tinha um propósito para nossas vidas. Estamos juntos e tenho certeza que vamos estar juntos até ou a volta de Cristo, ou até um dos dois bater as botas, né? Não, no caso eu bato as botas, ela bate os sapatos, né, de cristal, né? Mas Deus é maravilhoso, Ele salva, Ele nos dá vida eterna e ainda nos dá uma vida maravilhosa na terra. Porque Jesus disse: estareis convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. É isso que você quer para a sua vida? Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem mais uma vez. E nos ajuda, Pai, a continuar essa mensagem no próximo culto, provavelmente domingo. E toca nossas vidas, Pai. Aqueles também que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pelo Facebook ou YouTube. Toca em vida, salva almas, Pai, é o nosso desejo. Essa é a nossa missão. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Continue, Pai, tocando, continue chamando, continue salvando. E nós glorificamos ao Senhor, Pai, pelas almas salvas, pelas almas resgatadas, pelas transformações em vidas que um dia estavam afundadas no pecado, casamentos que estavam a ponto de cair, e o Senhor restaurou, Pai, tanto vidas quanto casamentos, lares, famílias. Obrigado, eu te louvo, te exalto nesse momento pelas almas salvas, mas pedimos, Pai, que continue salvando, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém.